Capítulo 7. Torne-se hábil no manuseio das armas espirituais. Assim como um soldado treina com diligência o uso de suas armas para que se saia bem no combate, nós também devemos treinar o uso de nossas armas espirituais, a fim de nos sairmos bem nas batalhas que enfrentamos. Quando os SEALs da Marinha Americana iniciam a execução de uma tarefa, cada um deles carrega não apenas sua arma principal, que é uma poderosa metralhadora, mas também outras armas, como uma pistola pequena, uma ou duas facas, explosivos e bastante munição, além de outros itens essenciais e específicos que lhe dão vantagem sobre o inimigo. Antes de cada missão, os SEALs verificam suas armas com muito cuidado para garantir que são o equipamento exato para aquela tarefa específica que vão executar. Conhecem bem suas armas e adquiriram tamanha habilidade em seu manuseio que para eles utilizá-las é algo natural. Treinam com suas armas até nunca errar o alvo, pois não podem se dar o luxo de cometer erros. Nós também devemos nos tornar tão acostumados às nossas armas espirituais que operá-las se torne algo natural. Não podemos nos dar ao luxo de não fazê-lo. Nossa arma principal é a espada do Espírito. Como guerreiras de oração do exército de Deus, devemos treinar com nossa arma principal, que é a palavra de Deus. Ela não só faz parte de nossa armadura protetora, como também é uma arma poderosa. É bastante precisa e se você souber manuseá-la contra o inimigo, é infalível. Se você mirar corretamente, ela sempre acerta o alvo. Quanto mais hábil no uso dessa arma, mais vantagem terá. De fato, o inimigo não tem nenhuma chance contra ela. Nenhum soldado pode resistir ao inimigo sem sua arma. Nenhum soldado ataca seu inimigo sem a arma em que possui mais habilidade. Ele entende as capacidades da arma, está acostumado com ela e já treinou seu manuseio inúmeras vezes. As armas de um soldado são mantidas de acordo com os padrões mais elevados e estão sempre prontas para o uso. Devemos fazer o mesmo. Não podemos esperar que o inimigo nos ataque para começar a aprender sobre nossas armas espirituais. Temos de conhecer cada arma agora, de modo que estejamos preparadas para qualquer coisa. A Bíblia é nossa melhor arma porque é exatamente do que precisamos para enfrentar as ameaças. Deus não muda, pois não precisa mudar. Ele é perfeito e completo, e sua palavra também. A espada do Espírito nunca é irrelevante, não importa quanto o inimigo tente fazer parecer o contrário. É por isso que você pode clamar as promessas bíblicas como verdade absoluta para a sua vida. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo no deserto, ele usou as Escrituras para alvejar as tentações do inimigo. Até o inimigo sabe que a palavra de Deus é poderosa e infalível e que ele jamais prevalecerá sobre ela. Por isso, ele teve de deixar Jesus em paz. Não conseguiu enganá-lo do modo como infelizmente consegue fazer com muitas de nós. Nossa fé desempenha papel fundamental na eficácia dessa arma. E quanto mais treinamos e praticamos o conhecimento e a absorção da palavra, mais nossa fé se desenvolve. Ela cresce à medida que lemos a palavra, citamos a palavra, oramos a palavra e praticamos a palavra. Nossa arma principal, a palavra de Deus, adicionada à fé, se torna invencível em todas as situações. O treinamento dos atiradores de elite ocorre em período integral. Eles transformam o treino com a arma num estilo de vida, a fim de que se torne parte de quem eles são. Nas missões a que são convocados, não podem errar. O tiro precisa ser certeiro. De modo semelhante, nossa melhor arma, a palavra de Deus, deve se tornar parte de quem somos e não apenas algo que lemos ou ouvimos. Devemos examiná-la com atenção, lê-la na íntegra, entendê-la e ser capazes de permanecer firmes em nosso conhecimento dela. Isso requer treino. Por isso, a importância de ler a Bíblia todos os dias. Peça ao Espírito Santo que dê vida à passagem que você estiver lendo naquele dia de um jeito novo e profundo. O Espírito Santo a encontrará lá naquela página e fará exatamente o que você pediu. Também é fundamental memorizar alguns versículos para que você possa sacá-los quando necessário. Se nunca fez isso, comece com apenas com um versículo.
Por exemplo, coloquei 4 versículos abaixo. Escolha um e leia-o várias vezes durante a semana. Escreva num pedaço de papel ou cartão e carregue-o com você. Cole-o no espelho ou na geladeira ou em qualquer outro lugar de fácil visualização. Expresse-o em voz alta, proclame-o, tome-o parte de você. Quando sentir que está gravado em sua memória, vá para o próximo e faça o mesmo. Posso lhe garantir que você precisará dessas passagens bíblicas para o resto da vida. É importante tê-las fixadas com clareza e firmeza na mente e no coração quando orar. Semana 1. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Semana 2. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Semana 3. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Semana 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Você encontrará mais versículos após cada oração do capítulo 12. Faça as orações que toda guerreira de oração precisa conhecer. A memorização das Escrituras não é algo para ser usado como condecoração de honra ou autossatisfação. Você também não deve se martirizar se não memorizar passagens da Bíblia. Essa prática deve ser vista simplesmente como um instrumento de sobrevivência e combate. Em primeiro lugar, ela evita que você faça a coisa errada. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Além disso, fornece um alicerce inabalável em situações difíceis. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Salmo 119, verso 165. Gravar a Bíblia no coração não deve ser um desafio massacrante a ponto de causar desânimo. Deve ser uma alegria, não um fardo. Você não precisa memorizar toda a Bíblia, nem mesmo um livro ou capítulo inteiro. É claro que seria ótimo se pudesse fazê-lo, mas como guerreira de oração você deve ter os principais versículos na ponta da língua, a fim de que possa expressá-los nos momentos em que precisar deles. Não pense nisso como memorização. Pense nisso como algo que, dito tantas vezes, ficará gravado em sua mente e em seu coração. Não enxergue isso como um trabalho demais. Não é mais trabalhoso que comer. Trata-se, afinal, de alimentar seu espírito e sustentar sua alma com nutrientes, força, proteção e transformação. Faz parte do seu relacionamento vivo com Deus por meio do Filho Jesus e do Espírito Santo que habita em você e lhe dá a direção a cada momento. Transforme isso em algo tão natural em sua vida quanto beber água ou escovar os dentes. Quando você lê a palavra de Deus e a expressa com frequência, ela se torna como a arma de um soldado. Se você memorizar um versículo por semana, ou mesmo um versículo por mês, terá muito mais da palavra gravada em seu coração do que a maioria das pessoas tem numa vida inteira. Você se surpreenderá com a força e a segurança que irá sentir quando estiver armada adequadamente. Cada vez que você lê a palavra de Deus, ela firma raízes mais profundas em seu coração. Não importa quantas vezes a tenha lido. Quando você proclama a palavra de Deus ao enfrentar o ataque do inimigo, é como se estivesse usando uma espada para destruir os planos malignos dele. Embora a Bíblia chame a palavra de Deus de espada do Espírito, não devemos empunhá-la contra as pessoas. Devemos sempre nos lembrar de quem é nosso verdadeiro inimigo. A palavra de Deus é sempre utilizada com mais eficácia contra o inimigo. No que se refere às pessoas, dizemos a palavra de Deus para encorajá-las, orientá-las, libertá-las, aconselhá-las, informá-las, fortalecê-las e apoiá-las. A palavra nos transforma todas as vezes. Se ela não tiver efeito algum em nós e não a vivermos de verdade, nossas orações não terão poder. Quando falamos a palavra sem crer nela, ou lemos a palavra, mas não a colocamos em prática, ela não tem o efeito transformador em nosso coração que poderia ter. Mas, se buscarmos ouvir Deus em suas páginas, não tem como ela não nos influenciar.
Não me entenda mal, a palavra de Deus é poderosa em si para transformar vidas e situações, mas as pessoas que não têm fé em Deus ou na palavra não podem direcioná-la em oração e vê-la operar com impacto. Você não pode simplesmente dizer, vou dizer um versículo, não sei o que significa nem acredito que seja verdade, mas não vai custar nada. Não há poder nesse caso. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, não fazia milagres na presença da descrença, quanto menos nós na presença de nossa própria descrença. Todas as vezes que você ler a palavra de Deus, ela deverá inspirar a oração por si mesmo, por outra pessoa ou por alguma situação de que você esteja ciente. Ao orar, inclua a palavra em sua oração. A palavra de Deus nunca é ineficaz. Ele próprio diz sobre sua palavra. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e as fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías capítulo 55, versos 10 a 11. Precisamos que a palavra regue e alimente nossa alma, e Deus promete que ela produzirá muito mais do que podemos sonhar. A adoração é uma arma poderosa contra o inimigo. Depois de vestirmos nossa armadura protetora, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a espada do Espírito, há outras armas poderosas que Deus nos deu contra o inimigo, nas quais também devemos nos tornar hábeis. Uma arma extremamente poderosa é a adoração. O inimigo despreza tanto nosso louvor e adoração a Deus que nem mesmo consegue estar na presença de alguém que o esteja fazendo. Portanto, quando quiser que o inimigo fuja, adore ao Senhor. Essa é uma de nossas principais armas contra ele, e é nossa resposta correta a tudo o que Deus vem fazendo em nossa vida. O louvor é chamado de sacrifício porque sacrificamos nosso tempo e nosso ego para direcionar nossa atenção ao Senhor. Quando adoramos a Deus, deixamos de lado tudo que nos absorve a fim de sermos absorvidos por Ele. O louvor e a adoração tiram o enfoque de nosso ego e nos direcionam integralmente a Deus. Reconhecemos Jesus como Senhor de todas as coisas e o louvamos por tudo que Ele é e fez por nós. Louvamos Jesus por seu sangue derramado na cruz e por seu amor por nós ao entregar sua vida para que pudéssemos viver com Ele para sempre. Louvamos Jesus pelo perdão de nossos pecados e porque jamais seremos separados de Deus novamente. Louvamos Jesus pelo dom da vida que Ele nos assegurou e por tantas outras maravilhosas que Ele nos tem dado. Louvamos Jesus por tudo que Ele é: Deus, Senhor, Salvador, Libertador, Médico, Protetor, Provedor e muito mais. Sempre teremos razões para louvar e adorar a Deus. Se a oração em sua forma mais simples é comunicar-se com Deus, então louvor e adoração são as formas mais puras da oração. Paulo disse aos Efésios que vivessem como sábios, pois os dias eram maus, e procurassem compreender qual era a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, dos versos 15 e 16. Não nos faz lembrar nos dias de hoje? Nossos dias não são maus? Não precisamos desesperadamente conhecer a vontade de Deus em tudo o que fazemos? Paulo lhes disse: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios capítulo 5, dos versos 18 e 19. Deixar-se encher pelo Espírito não é algo ocasional. O sentido implícito é que devemos estar constantemente cheias. Isso não significa que o Espírito Santo se esgota ou se dissipa em você, mas sim que precisamos ser sempre reabastecidas daquilo que Deus tem para nós. Significa que temos uma escolha, estamos abertas para que tipos de coisas. Em vez de nos deixar encher de coisas temporárias, devemos nos encher daquilo que é eterno, o poço que nunca seca. Quando nos reabastecemos do Espírito Santo todos os dias, nossa adoração nunca se esgota. É impossível. Uma das coisas mais maravilhosas a respeito do louvor e da adoração é exatamente a razão de seu poder. É que, ao adorarmos a Deus, Ele habita em nosso louvor. Quando você louva a Deus, a presença dele vem estar com você em grande poder.
Não é de admirar que o inimigo se afaste. A Bíblia diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Não é uma ótima notícia? Significa que na presença do Espírito Santo somos livres. Jesus lhe dá o Espírito Santo quando você o aceita em seu coração. Mas o Espírito espera seu convite para se manifestar de maneira mais grandiosa em sua vida. Sua adoração é o convite, e em resposta o Espírito vem habitar em você com mais presença e poder. Paulo prossegue dizendo: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Ao adorar a Deus, somos transformadas com glória cada vez maior. Quanto mais o louvamos, mais o veremos refletido em nós. A verdade é que nós refletimos aquilo que contemplamos. Quanto mais olharmos para Jesus em adoração, mais seremos transformadas em sua imagem pelo poder do Espírito Santo. Ao treinar com diligência o manuseio de suas armas espirituais, você passa a usá-las com tanta frequência que quando o inimigo atacá-la, você automaticamente recorre àquilo que conhece. É por isso que quando sentirmos o ataque do inimigo, devemos nos lembrar de adorar a Deus imediatamente. O inimigo odeia sua adoração a Deus porque o maior objetivo dele é fazer que você o adore. Não reaja ao ataque do inimigo com dúvida, medo ou falta de entendimento sobre as coisas espirituais. Faça aquilo que você foi treinado a fazer, pois é algo natural em sua vida. Em outras palavras, louve imediatamente a Deus, proclamando o poder dele sobre o mal. Adore-o como Senhor de sua vida e de suas circunstâncias. Deus quer que ofereçamos todo o nosso ser a ele em adoração. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos capítulo 12, verso 1. Quando acordar a cada manhã, entregue a si mesmo e o seu dia ao Senhor. Escolha ter um coração de gratidão, louvor e oração. Agradeça a Deus pelo dia, louve a Deus por todas as coisas pelas quais você é grato. Adore ao Senhor por quem Ele é. Você não adora e louva a Deus todos os dias, não está preparada para nada. Quando a adoração e o louvor ocorrem automaticamente, você está preparada para toda investida do inimigo. Paulo disse: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Filipenses capítulo 4, verso 4. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 15. Isso significa que o louvor deve ser contínuo. Nada é mais poderoso que a adoração a Deus. Ela pode sacudir as coisas no reino espiritual e em nossa vida como nada mais. Pode libertar as pessoas. Paulo e Silas estavam na prisão por causa de sua fé em Jesus, mas em vez de reclamar e questionar Deus por estarem ali, fizeram o oposto. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos capítulo 16, versículos 25 a 26. Esse sim é o tipo de terremoto que queremos, o tipo que quebra corrente e liberta cativos. A graça de Deus é uma arma contra o inimigo. A graça é o favor imerecido de Deus. Quando os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus, experimentaram o poder de Deus e a graça estava sobre todos eles. Atos capítulo 4, verso 33. A graça também se refere à operação do poder de Deus. Ele não apenas nos salva pela graça, mas também nos dá seu Espírito Santo, cujo poder opera em nós mediante a graça divina. Não somos merecedoras da graça e do poder de Deus, mas recebemos esses dons por causa da obra de Jesus na cruz. O profeta Zacarias levou uma palavra de Deus a Zorobabel, governador de Judá e responsável pela reconstrução do templo. Zacarias disse que a reconstrução não se daria por poder humano nem por força de um exército, mas pelo Espírito Santo de Deus operando por meio deles. Deus disse que a reconstrução aconteceria, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias capítulo 4, verso 6.
Em seguida, Deus instruiu Zorobabel a aclamar graça para a montanha, símbolo da oposição de Satanás contra qualquer pessoa que tentasse reconstruir o templo. O Senhor diz: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Zacarias capítulo 4, verso 7. Em outras palavras, a reconstrução do templo aconteceria não por causa da força ou capacidade humana, mas pela graça de Deus. Zorobabel deveria aclamar a graça de Deus para a situação. Essa é uma lição poderosa para todas nós e jamais devemos esquecê-la. Nós também podemos aclamar graça para a nossa montanha de obstáculos. Podemos aclamar a palavra de Deus em fé e convidar o Espírito Santo a operar em poder por nosso intermédio enquanto oramos. Então, quando estivermos certas da vontade de Deus, podemos aclamar graça para a aparentemente intransponível oposição do inimigo. E ele não terá poder contra nós, pois não pode nos dizer que merecemos a graça de Deus, mas já sabemos disso. Não pode nos dizer que não somos poderosos o suficiente para fazer acontecer por nossa conta própria, já sabemos disso também. Tudo o que precisamos saber é que Deus é poderoso e cheio de graça e ele fará acontecer. Muitas vezes, a oposição do inimigo parecerá enorme e inabalável como uma montanha. Quando isso acontecer, aclame graça para essa montanha espiritual. Se você estiver num lugar onde pode fazê-lo em voz alta, diga: Senhor, aclamo graça para essa montanha. Faça dela uma campina de modo que ela não tenha poder algum. Lembre-se de que Deus disse a Zorobabel que a reconstrução do templo não seria realizada por força humana, mas pelo Espírito. O mesmo vale para a montanha que você está enfrentando. Convide o Espírito Santo a operar um milagre em sua situação. Aclame a graça de Deus para qualquer montanha inabalável que o inimigo colocar diante de você. O inimigo jamais poderá resistir àquilo que Deus deseja fazer mediante a graça. Jejum com oração é uma arma poderosa contra o inimigo. Na Bíblia, as pessoas jejuavam e oravam antes de tomar decisões importantes. Paulo operou sinais e maravilhas impressionantes enquanto a igreja jejuava e orava. Esther chamou os judeus a jejuar e orar para salvar o povo da destruição. O jejum frustra os planos do inimigo e realiza a vontade de Deus. Visto que a guerra espiritual é contínua, devemos orar sem cessar. Os discípulos de Jesus estavam determinados a fazer da oração e do ensinamento da palavra uma prioridade. Eles disseram: Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Efésios capítulo 6, verso 4. Essa também deve ser nossa prioridade, mas nossa oração pode aumentar em poder quando também jejuamos. O jejum é uma arma formidável para derrubar fortalezas e promover avanços contra o inimigo. O jejum pode soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo e muitas outras coisas. Leia Isaías capítulo 58, do verso 6 e 14, e veja o que o Senhor pode fazer quando você jejuar. Essa passagem a inspirará e a encorajará. Não é preciso jejuar além de seus limites. Um jejum de 24 horas é poderoso e eficaz. Até mesmo abster-se de uma ou duas refeições e orar em vez de comer pode realizar grandes avanços. Sei que pode não lhe fazer parecer importante. Talvez você pense: como isso pode ser suficiente para realizar alguma coisa? Mas pode. Tenho visto isso inúmeras vezes em minha vida e na vida de outras pessoas. O jejum e a oração são uma ferramenta poderosa contra o inimigo. Então, quando precisar de algo em qualquer área de sua vida, jejue e ore e veja o que Deus fará em resposta. Algumas coisas não acontecerão sem isso. A fé não é apenas um escudo, é uma arma. Não podemos fazer nada sem fé, principalmente agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ter fé em Deus é o oposto de confiar em nós mesmos. Ter fé é estar convencida de que Deus fará o que prometeu, de modo que deixamos de tentar fazer algo por nosso próprio esforço. A Bíblia conta sobre a fé que tinha Abraão, dizendo que ele estava convicto de que Deus faria o que havia prometido, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido.
Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Romanos capítulo 4, verso 21 a 22. Ter essa mesma confiança em Deus não apenas nos protege do inimigo, mas também o derrota. Nossa fé não apenas serve como escudo protetor, mas também é uma de nossas armas poderosas contra o inimigo. Devemos ter fé em que Deus ouve nossas orações e responde a elas. Jesus disse em Marcos 11, 22 e 24: Tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disse a esse monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso não significa que ordenamos a Deus o que fazer. Não ditamos o modo como Deus responde às nossas orações, nem o momento em que Ele o faz. Não temos fé em nossa mente, imaginando que controlamos as coisas com ela. Não obrigaremos Deus a fazer nada que não seja da vontade dele. Algo acontece sempre que oramos, mas não podemos impor limites ao que pensamos que Deus pode ou irá fazer, pois a resposta depende dele. Peça a Deus força para suportar situações difíceis com esperança no coração e fé inabalável mesmo durante a tempestade. A Bíblia diz: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago, capítulo 1, do verso 6 e 7. Quando vivemos pela fé, perseveramos apesar de toda oposição. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus, capítulo 10, verso 38. Diz que devemos permanecer firmes na fé, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, verso 1. Sara fez o impossível ao conceber e dar à luz aos 90 anos, muito depois do tempo que uma mulher pode fazê-lo, pois acreditou em Deus e sabia que ele era fiel para fazer o que havia prometido. Hebreus capítulo 11, verso 11. Ela não olhou para suas incapacidades, antes concentrou-se na capacidade do Senhor para fazer o impossível. Nós também precisamos ter esse tipo de fé confiante de que Deus pode fazer o impossível quando oramos. Precisamos parar de olhar para nossas incapacidades e olhar com fé para o Deus do impossível. Fé inabalável significa que acreditamos inteiramente em Deus e em Sua palavra, quer obtenhamos as respostas desejadas às nossas orações, quer não. O fato de ter ou não todos os seus pedidos atendidos por Deus não deve ser o fator determinante da força de sua fé ou da sua atitude em relação a Deus. Em seu coração, proclame diariamente que Jesus é o Senhor de sua vida e que você tem fé total nele. Assim, não importa o que esteja acontecendo em sua vida ou ao seu redor, a sua fé se tornará uma arma contra o inimigo. Um soldado não questiona seu capitão nem decide não seguir suas ordens. Ele não tem o privilégio de julgar seu capitão nem o que deve fazer. O mesmo vale para nós. A Bíblia diz que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Isso quer dizer que todo bom soldado obedece rigorosamente a seu capitão sem nenhum questionamento carnal. Como guerreiras de oração, cabe a nós ouvir nosso capitão e obedecer, e não julgar suas decisões, suas respostas às nossas orações. Confiar em Deus significa obedecer sem questionar. Isso é uma fé sólida. E não se trata apenas de um escudo, mas também de uma arma que destrói as obras do inimigo. A oração é sempre uma arma poderosa contra o inimigo. Embora a oração seja a própria batalha, ela é também uma arma. Na oração, dizemos a Deus o que queremos que Ele faça. Não é que Ele não esteja ciente do problema ou não sabe o que está acontecendo. Deus sabe com antecedência tudo o que acontecerá. Antes de visualizarmos a necessidade, Ele já sabe a resposta. Antes de clamar, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías, capítulo 65, verso 24. Deus definiu que nós oramos e Ele responde. Ele não nos torna robôs nem impõe sua vontade sobre nós. Ele espera que optemos pela vontade dele em vez da nossa. Age assim porque deseja que caminhemos com Ele num relacionamento cada vez mais profundo.
Neste exato momento, Deus está usando quaisquer situações difíceis que você enfrenta em sua vida para aproximá-la dele por meio da oração, da palavra e da adoração. Ele quer que você dependa dele, pois deseja levá-la a lugares inalcançáveis sem a ajuda dele. Ele quer torná-la completa e forte de um jeito que seria impossível sem ele. Ele quer lhe ensinar coisas que você não entenderia sem o Espírito em sua vida. O que Deus quer fazer em você, por meio de você e para você, vai além do que podemos imaginar. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 9 a 10. Imite Jesus quando orar. Ele entendia a oração como forma de comunhão com seu Pai Celestial. Não era um dever, era uma necessidade. Jesus orava pela manhã. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos capítulo 1, verso 35. Jesus orava à noite. Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, verso 12. Jesus orava sozinho, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus capítulo 14, verso 23. Jesus orava sem cessar. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho de Deus. Lucas capítulo 21, verso 36. Jesus não podia fazer nada sem orar. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João capítulo 5, verso 19. Devemos orar como Jesus orava, dia e noite, sem cessar, em comunhão com Deus. Quando você leva suas preocupações e necessidades diante do Senhor e lhe pede que atenda às suas necessidades, ele está fazendo uma oração de súplica. Leve-as novamente diante deles quantas vezes forem necessárias para você sentir paz em seu coração, para sentir que realmente entregou tudo nas mãos de Deus. Após cada oração, agradeça ao Senhor por ouvir suas orações e por responder a elas conforme a vontade e o tempo dele. Deus é bastante específico sobre o que ele deseja de nós, e você também deve ser. Ao orar, diga a Deus que, acima de tudo, você quer que a vontade dele seja feita. Porque se estiver orando por algo não alinhado à vontade dele, é importante que saiba disso e seja conduzida pelo Espírito a orar pela coisa certa. Não fique julgando a qualidade de sua oração. Esse não é seu trabalho. Seu trabalho é orar. E o trabalho de Deus é responder segundo a vontade dele. E definitivamente não faça julgamento sobre como ele responde. Devemos simplesmente orar, deixando o resultado a cargo de Deus, e ele responderá da maneira e no momento que desejar. Assim, cada vez que orar, suas orações se tornarão uma arma contra o inimigo e os planos malignos dele para a sua vida. Oração para a guerreira de oração. Senhor, ajuda-me a entender o que são minhas armas espirituais e a me tornar mestre no manuseio dela. Ensina-me a não esquecer, nem mesmo por um momento, quão poderosas elas são. Faze minha fé crescer para que eu creia em Ti e em Tua palavra sem duvidar. Sei que assim como os céus são mais altos que a terra, também os Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e os Teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Ajuda-me a pensar e agir de forma mais parecida com a Tua sempre que eu ler Tua palavra e passar tempo em Tua presença. Capacita-me a conhecer Tua palavra tão bem que eu tenha as Escrituras gravadas na mente e no coração, a ponto de elas se tornarem armas automáticas contra o inimigo de minha alma. Obrigada por Tua graça por mim, que me recompensa e me ajuda muito além do que mereço. Quando eu enfrentar uma montanha de oposição do inimigo, lembra-me de aclamar graça para aquela situação. Sei que Tua graça está acima de quaisquer plano do inimigo. Não importa quanto ele aparente estar tendo sucesso. Ajuda-me a não ser intimidada pela força do inimigo, uma vez que a força de Tua graça excede imensamente quaisquer esforços da parte dele. Mostra-me quando preciso jejuar e orar para realizar tudo o que queres ver realizado. Capacita-me a executar Tua vontade.
Ajuda-me a entender todas as coisas ditas em tua palavra sobre o que será realizado durante o jejum. Sei que, em obediência a ti, o jejum desatará as cordas do jugo, porá em liberdade os oprimidos e romperá todo o jugo. Louva a ti, Pai, acima de todas as coisas. Ajuda-me a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, conforme ordena a tua palavra. Busco a ti e te desejo como a corça anseia por águas correntes. Ajuda-me a fazer do louvor e da adoração a minha primeira reação às coisas que acontecem e às diferentes situações que se apresentam a mim. Senhor, tu dissestes: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ajuda-me a pedir conforme a tua direção, buscando compreender tua vontade e bater a porta para que tu queres abrir. Capacita-me a continuar pedindo, continuar buscando e continuar batendo sem desistir. Faze-me lembrar de como essas ações são armas contra os planos malignos do inimigo, de modo que somente teus planos para a minha vida e para a vida das pessoas por quem oro se tornem realidade. Agradeço a ti de antemão por tuas respostas às minhas orações. Obrigada porque tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o teu poder que atua em nós. Obrigada, porque nenhuma arma forjada contra mim e contra as pessoas por quem oro prevalecerá. Oro em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 17.